Opa, nesse vídeo eu vou te responder uma das maiores dúvidas das pessoas quando querem começar a ganhar dinheiro escrevendo na internet, né? Que é o quê? Quanto é que ganha um redator freelancer? Quanto é que é possível ganhar? Mais do que isso, eu vou te mostrar quais são os valores que o mercado está praticando, tanto para o redator fixo quanto para o freelancer. Vou te mostrar as melhores maneiras de precificação e como você pode ganhar mais mesmo sendo iniciante. Então fica aí que tu vai gostar, beleza? Se não me conhece ainda, eu sou Eduardo Correia. Sou redator e copywriter desde 2017 e sou criador do Método Escrita Estratégica, que é o meu curso que ensina profissionais de qualquer área a começarem do zero até os primeiros clientes como redatores freelancers, beleza? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição se você tiver curiosidade de conhecer. Lá na página tem todos os detalhes sobre o curso. Quanto ganha o redator freelancer? O que a gente vai ver aqui hoje especificamente? Eu vou te mostrar 5 fatores que podem impactar os seus ganhos como iniciante. Qual é a média salarial, tanto do redator fixo quanto do freelancer? Você vai entender a diferença entre os dois. E como precificar corretamente, no caso do freelancer, para você ganhar mais. Mesmo sendo iniciante, mesmo começando do zero. Vamos lá, que tem muita coisa bacana para te mostrar aqui. Vamos começar pelos 5 fatores que podem impactar os seus ganhos. Então, pensa comigo. Você está vindo de uma área provavelmente diferente, né? Como eu, que sou meteorologista, depois fui coach de carreira e aí resolvi ser redator copywriter. Beleza. Então, eu não tenho experiência, não tinha experiência em escrever textos profissionalmente. Escrevia só para mim. Então, precisei aprender. Quando você começa nessa área nova, tem 5 coisas que vão impactar a tua produtividade, a qualidade dos teus textos e até mesmo a quantidade de clientes que você vai ter. A primeira delas é a tua experiência. A experiência em criar textos. E, mais especificamente, experiência em criar textos para o segmento que você for escolher começar. Porque a gente pode escolher um segmento para começar. Inclusive, eu tenho um outro vídeo aqui onde eu mostro exatamente como você pode escolher o nicho mais lucrativo para você. Vou deixar o link aqui na descrição para depois você assistir. Então, essa experiência, ou a falta dela, vai impactar na qualidade dos teus textos. Muito bem. Intimidade com o assunto. Então, por exemplo, eu, quando saí da meteorologia, eu comecei a escrever muito texto sobre marketing digital, que era lá em 2017, 2018, estava muito intensa a produção de conteúdo para essa área, né? Muita agência de marketing e tal, e eu nunca tinha escrito nada sobre isso. Então, eu não tinha intimidade com esse assunto. Fatalmente, eu levava mais tempo para pesquisar, para entender, para aprender sobre aquilo. Eu demorava muito mais tempo para fazer os textos. Então, por exemplo, eu fazia artigo para blog de 1000 palavras, eu levava mais de 5 horas para fazer um artigo, tá? E não tinha ChatGPT naquela época, né, gente? Vamos lembrar disso aí. Então, era tudo, ó, na munheca. Eu levava mais ou menos esse tempo. Quando, por exemplo, se eu fosse escrever um texto sobre meteorologia, que eu dominava, eu faria em 1 hora, ou no máximo 2, dependendo do tamanho do texto, né? Esses 1000 palavras eu levaria umas 2 horas no máximo. Olha a diferença. Então, quando você tem intimidade com o assunto, você consegue escrever mais rápido e melhor, porque você já conhece aquilo ali, né? Teus textos têm a tendência de ter mais profundidade sobre o tema. Terceiro fator é escrever bem. O que é o escrever bem aqui? Não precisa ser nenhuma Machado de Assis, não, tá? Eu não sou. É simplesmente você saber basicamente as normas aí gramaticais, de ortografia, mas mais do que isso, porque na verdade, essa parte cada vez mais tem menos valor para a gente, né? Por quê? Por conta da IA, da inteligência artificial. O que tem, na minha época já tinha revisor automático para isso. Eu usava revisores online para fazer a lapidação final do meu texto. Porque o nosso olho, conforme a gente lê 2, 3, 4 vezes, a gente fica meio com o olho cansado ou viciado, né? Então, os erros passam, a gente nem percebe. Então, eu usava um revisorzinho ali para dar essa lapidada no texto. Hoje tem inteligência artificial que faz isso muito melhor. Então, assim, não tem problema tanto você não escrever tão bem, não saber todas as conjugações e tal, não tem problema, tá? O que eu digo aqui de escrever bem é você conseguir pegar um título e desenvolver esse título com uma argumentação lógica, com encadeamento de ideias, esse tipo de coisa. Isso é escrever bem. Então, isso impacta bastante também. Aí vamos para o quarto fator, velocidade de produção, né? É quase uma consequência dos 3 anteriores, e principalmente do segundo, intimidade com o assunto. Quanto mais intimidade você tem, mais rápido você vai produzir. Não é verdade? E o quinto é isso aqui, a disponibilidade de tempo. Tem gente hoje que quer começar a escrever na internet com uma fonte de renda extra, para ter um segundo salário, para complementar o que ganha hoje. Tem gente que quer migrar para trabalhar em tempo integral. Então, o quanto você vai ganhar vai depender do tempo que você tem disponível para treinar seus textos, para conseguir cliente, para atender cliente. Agora, olha só que coisa interessante. Esses 3 primeiros temas aqui, ó, você consegue otimizá-los se você, quando começar, você escolher um nicho relacionado à tua formação original ou à tua experiência profissional.
Por quê? Porque se você já tem vivência em determinado segmento, vamos supor, eu sou meteorologista, né? Se eu fosse começar hoje, eu ia começar atendendo empresas de meteorologia, de energia renovável, de meio ambiente, porque são áreas que eu conheço muito bem. O que acontece? São áreas que eu tenho experiência, olha só, que eu tenho intimidade com o assunto e que eu sei escrever bem sobre qualquer tema. Então, esses três aqui, fatores, eles vão ser muito impactados se você escolher um segmento que você já tem experiência ou conhecimento. Percebe? Beleza. E os outros dois, velocidade de produção e probabilidade de tempo, você consegue otimizar com a própria inteligência artificial. Porque a velocidade de produção hoje, ó, para você ter uma noção, aquele artigo de 1000 palavras que eu levava, mesmo com intimidade com o tema, levava umas 2 horas, hoje eu levo meia hora para fazer um artigo de 1000 palavras com IA. Acelerou muito, por quê? Porque ela me ajuda na pesquisa, ela me ajuda na criação do texto base, e depois eu vou só fazendo a lapidação, né? Vou só aparando as arestas, fazendo o alinhamento com o público-alvo e tal, então tem algumas coisinhas ali que tem que fazer, e no final ela agiliza muito isso, né? E a disponibilidade de tempo significa o quê? Mesmo que você queira trabalhar só nas suas horas vagas, você vai conseguir produzir muito mais. Talvez hoje, você trabalhando nas horas vagas, produza a mesma coisa que eu trabalhando integral quando comecei, por conta da IA, tá? Então, esses 5 fatores hoje podem ser impactados fortemente a teu favor por essas 2 coisinhas aí. Escolher o nicho certo, alinhado com a tua experiência e aprender a usar a inteligência artificial. Beleza? Muito bem. Vamos agora ver, então, qual é a média salarial do redator. Tem 2 maneiras de você entrar no mercado, tá? Você pode ser um redator fixo, ou seja, você vai se candidatar a alguma das centenas de vagas que surgem todas as semanas lá no LinkedIn ou nos bancos de vagas e tal. E lá tem um monte de empresa buscando redator para trabalhar fixo. Então, se hoje você está tranquilo com o regime CLT, né, ou o regime de 8 às 18 e tal, mas não está gostando mais do que você faz, né, da tua formação original, da tua atividade, fim, e você quer só mudar essa atividade profissional para ter mais realização, para ter mais sentido, para ter mais prazer no teu dia a dia, o fixo é bacana para você. Resolve, tá? Resolve. Agora, se você for como eu, que na época eu estava muito incomodado justamente pela formatação do trabalho CLT, ou seja, eu trabalhava dentro de uma empresa de 8 às 18, tinha gente mandando em mim o tempo inteiro e tal, eu não sentia liberdade para trabalhar, para criar e tal, e eu descobri que isso são valores importantíssimos para mim naquela época, e a maneira como eu que eu vi, né, que era a melhor solução para eu resolver isso, era sendo freelancer, porque o freelancer, ele tem total liberdade. Eu trabalho aqui, ó, de casa, remotamente, eu faço meu horário, eu trabalho para quantos clientes eu quiser, do jeito que eu quero, então eu não tenho horário fixo com ninguém, é uma coisa que eu aviso assim que eu fecho qualquer projeto, eu vou entregar o resultado, vamos botar prazo, eu entrego o resultado, mas eu não tenho horário fixo. Inclusive, eu já perdi oportunidades muito boas, porque a pessoa ou queria exclusividade, que eu trabalhasse só para ela, ou queria que eu tivesse um horário fixo de trabalho. Eu falei, não, isso eu não faço porque eu saí da CLT justamente para não ter horário fixo. Tá? Então, essa liberdade para mim é essencial. Se para você também é, o modelo freelancer vai funcionar lindamente. Tá? Muito bem. Vamos aos valores? Olha só. O redator fixo, você é regulamentado como se fosse um mercado tradicional. Né? Quando você vira redator para trabalhar fixo para uma empresa, é mais ou menos como qualquer outra profissão do mercado tradicional. Então, eu coloquei até a divisão de júnior, pleno e sênior para você ter uma noção. Tá? O júnior seria aquele profissional de 1 a 3 anos de mercado, mais ou menos, e aí ele ganha em torno de 2 a 3 mil reais por mês. O pleno seria aquele profissional que tem aí 3, 4, 5 anos de experiência, e ele pode ganhar de 3 a 5 mil, são valores médios, tá? Se você pesquisar no Google, você vai ver que esses valores mais ou menos batem com o que as plataformas demonstram. E o sênior, que é aquele profissional que já tem mais de 5 anos aí de experiência e tal, e aí ele vai ganhar acima de 5 mil reais, e aí não tem teto, né? Vai depender aí das oportunidades, beleza? Você percebe que os ganhos não são lá nenhuma maravilha, não é verdade? Mas essa é a realidade do mercado. Quando você vai para o freelance, para o modelo freelance, aí a coisa muda um pouquinho de figura. E, na verdade, aqui não tem muito, eu não tenho como te dizer o salário fixo do freelancer, porque o freelancer ele faz o próprio salário. É uma das grandes vantagens dele, né, que também me atraiu na época, é que eu poderia fazer o meu próprio salário. Só que ele depende de 3 coisas. Né? 3 coisas que eu já coloquei aí. Ó. Primeiro, como é que você vai precificar o trabalho? E isso está diretamente vinculado à valorização que você vai dar a esse trabalho. Qual a quantidade de clientes que você consegue atender? Então, por exemplo, quando eu comecei,
eu trabalhei para uma plataforma de freelance durante um ano e teve uma determinada época que eu tinha 10 clientes ao mesmo tempo. Eu ficava quase doido. Eu ficava maluco o dia inteiro, trabalhava 10 horas por dia para entregar aqueles textos. E aí eu fui percebendo que a quantidade de clientes não vai impactar só quanto eu vou ganhar, vai impactar minha saúde mental também. E aí, quando eu saí da plataforma, que eu comecei a trabalhar melhor a minha precificação e tal, eu comecei a cobrar mais, eu comecei a poder atender menos clientes. E isso me dava mais qualidade. Dava mais qualidade no resultado que eu entregava, porque eu conseguia entregar textos melhores, eu conseguia pesquisar melhor para cada cliente, tal, me dedicar melhor a cada projeto. E também eu me sentia melhor, minha criatividade fluía melhor, porque eu estava mais descansado. Né? E negociação. Como é que você negocia com o cliente? Então, isso tudo vai impactar. Mas eu vou te dar os valores médios aqui, fica tranquilinho, tá? Eu vou te dar. Mas eu queria falar antes do seguinte: a precificação é a parte talvez mais importante que vai impactar mais no teu faturamento mensal, na tua renda mensal como redator freelancer. E quais são as práticas hoje feitas no mercado? Hoje, a gente tem, de forma muito comum, a precificação por texto. Então, por exemplo, um texto de 1.000 palavras custa R$100, R$200, R$300 por palavra, tá? Eu cobro 10 centavos por palavra, 20 centavos, 30 centavos, 40 centavos. Ou por pacote. Eu tenho 20 posts para o Instagram que eu cobro R$500, sei lá, estou chutando esses valores aqui, tá? Essas são as formas cobradas são normalmente mais cobradas, usualmente mais cobradas, tá? Eu não faço nenhuma delas, já fiz, já cobrei por texto, já cobrei por palavra. Por pacote, eu acho que eu nem cheguei a cobrar, porque eu nunca fui muito fã de fazer post para o Instagram. É um conteúdo que eu não gosto. Eu gosto de conteúdos mais longos, né? Então, eu trabalho muito com artigo para blog, roteiro para YouTube e tal. Mas, às vezes que eu trabalhei com o Instagram, eu usei essa precificação aqui, que é a que eu prefiro hoje, que eu uso. Acho que hoje é a que te dá a melhor relação custo-benefício como freelancer, que é a precificação por serviços mensais. Então, como é que funciona? Quando alguém chega para mim e fala, Eduardo, eu preciso de artigo para o meu blog. Falei, beleza. Só que eu não vou falar para ele, cada artigo custa tanto. Não. Eu vou fazer uma reunião com ele e vou entender o que você quer com esse teu blog. Ele é sobre o quê? O que você vai querer que eu escreva? Quem é o público-alvo que você quer que eu atinja? O que você vai vender para essas pessoas? E por que eu faço essas perguntas, essa análise? Porque eu preciso entender como é que eu vou ajudar ele a vender mais lá na outra ponta. E isso é essencial para quanto você vai ganhar. Por quê? Percebe que aqui, quando eu falei aqui, todas essas formas de precificação, eu estou vendendo o meu conteúdo para o cliente. Percebe? E o conteúdo, por si só, ele não tem muito valor para o empresário. Né? Por quê? Porque ele sabe que aquilo ali é um meio de alimentar o canal digital dele. Ele sabe que, para vender, que é o que ele realmente quer, ele precisa produzir conteúdo. Tá? Então, ele pega alguém para produzir conteúdo, para no final ele pegar e vender. Mas quando você precifica dessa maneira e vende para ele dessa maneira, você está vendendo isso aqui para ele, o meio. Você não está vendendo o fim. E não necessariamente ele vai perceber que você vai ser o profissional estratégico para ajudar ele lá no fundo, entendeu? Lá no final, na ponta. Então, o que você precisa fazer? Essa parte aqui é quando a gente é menos valorizado. Eu demorei para entender isso. Tá? Demorei para entender. Então, eu percebi que quando eu oferecia meus textos, eu não conseguia cobrar um valor bacana. Por exemplo, as pessoas choravam muito desconto. Vinha cliente que era cliente ruim, que queria mesmo pagar mal, porque queria explorar. E ainda tem, né? Todo lugar tem. Beleza. Mas quando eu passei a precificar dessa maneira para o serviço mensal, não é só precificação tipo mensalidade, você vai pagar tanto por mês. Não. Isso aqui é uma mudança de mentalidade que eu tive e é uma mudança de abordagem quando você vai fechar um projeto. Então, o que tem a ver essa mudança, né? É uma série de coisas. Primeiro, você vai fazer essa análise que eu falei, vai conversar com o cliente e vai mostrar para ele que, primeiro, o conteúdo ele é essencial para vender no final, tá? Então, a gente tem condição de trazer o público, para atrair o público-alvo certo para qualquer canal digital, seja Instagram, LinkedIn, YouTube ou blog. Beleza. Essa galera, ela tem que virar de visitante a seguidor. E quando vira seguidor, ela tem que receber conteúdos bacanas para aumentar a consciência dela sobre o produto, sobre o serviço, sobre os desejos, sobre os problemas que ela está vivenciando. Isso é uma premissa básica do marketing de conteúdo. E conforme isso vai acontecendo de forma eficiente, essa pessoa vai começar a olhar para a empresa como a solução que ela precisa, até chegar um ponto em que ela está com desejo de compra, vai lá, chama o comercial, agenda um horário, marca uma consulta e tal. Nós somos responsáveis por essa jornada de compra, como a gente chama, tá? E eu mostro isso para
potencial cliente quando eu estou conversando com ele, quando eu estou discutindo, negociando um projeto. Quando eu mostro isso para ele, eu comprovo que, olha, eu não vou fornecer texto para você. Eu vou te ajudar a vender mais no teu canal, seja blog, seja Instagram, tal. Eu vou te ajudar a ter mais clientes lá. Só que o conteúdo, ele demora um tempinho para trazer resultado. 3 a 6 meses, vamos dizer assim, mais ou menos em média, dependendo do segmento, da competição e tal, enfim, vários fatores aí. Então, eu preciso fechar um projeto com você, no mínimo, desse período, para eu começar a te mostrar o resultado que eu consigo entregar. E depois disso a gente renova. Se você gostar, a gente renova e tal, beleza. E aí, como é... Ah, beleza, Eduardo, e quanto é que é isso aí? Aí eu faço o meu orçamento, ó. É tanto por mês, percebe? Eu vendi para ele o resultado que eu posso ajudar. Vendi para ele um projeto de médio a longo prazo, 3 a 6 meses, com renovação automática, que vai me trazer previsibilidade de trabalho e de dinheiro. Olha só a diferença. Com isso, eu consigo ter o que eu chamo de renda recorrente mensal como freelancer, que ela vai ser variável, né? Porque entra cliente, sai cliente, eu vendo mais serviço no meio do caminho. O cara me contrata para fazer artigo, eu vendo roteiro para o YouTube, vendo post para o Instagram, enfim, eu vejo as possibilidades ali. Então, essa renda ela é variável, mas ela é recorrente todo mês. Eu sei mais ou menos quanto eu vou ganhar todo mês, percebe? E aí, você consegue, olha quanta vantagem você consegue nesse outro método de precificar por serviço mensal. Você valoriza mais o teu passe, o teu trabalho, você pode cobrar mais, você fecha projeto de longo prazo e você recebe por mês. E quanto é que você recebe, Eduardo? Dependendo da tua dedicação, vai depender de como você trabalha, todos esses fatores que eu falei anteriormente, mas é possível você conseguir, mesmo como iniciante, até 5 mil reais, por exemplo. 10, 15 mil também é possível, mas não logo de cara, tá? Não vou mentir para você. Não logo de cara, mas com o tempo, você vai melhorando a tua precificação, melhorando a tua negociação, conseguindo captar cliente melhor, você chega a 10, 15 mil sim. Mas no início, por exemplo, você pode conseguir, vamos supor, 5 clientes que te pagam R$1.000 por mês. Pronto, R$5.000. Percebe? E como você vai estar trabalhando com a inteligência artificial, você consegue produzir tranquilo para esses 5 clientes e não fica trabalhando 10, 12 horas por dia, como eu fazia lá no início, né? Então, essas são as maneiras de você ganhar dinheiro escrevendo texto na internet. Agora, como é que você quer fazer isso? Né? Tem 2 maneiras. Você pode tentar sozinho, aplicar tudo isso que eu te falei aqui, e aí você vai aprender, corre atrás no YouTube, vê aí o pessoal ensinando e tal. Eu tenho vários vídeos aqui também abrangendo essas coisas, mas você pode fazer um curso de escrita para acelerar todo esse processo. Então, o método de escrita estratégica foi onde eu juntei tudo isso que eu te falei aqui, está lá, num passo a passo detalhado, onde você pode sair do zero e, dependendo da tua dedicação, de como você estuda e tal, em poucas semanas você já está tendo os primeiros clientes aí, trabalhando dessa forma, fechando projeto de longo prazo, recebendo por mês, direitinho, fazendo a precificação inteligente, tá? Então, lá no curso, eu ensino exatamente como fazer isso. Aqui embaixo na descrição tem um link onde eu explico toda a metodologia que eu aplico dentro do curso para você ter esse resultado que eu falei aqui, tá bom? Então, clica ali, dá uma olhadinha lá. Se ficar com alguma dúvida, você coloca aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo também, comenta aqui embaixo para eu saber que está fazendo sentido para você esse conteúdo. Para mim é importante esse feedback. E não esquece de dar aquela curtidinha básica. Valeu? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!